A seguir, programa livre, recomendado para a família. Olá, como vai você? Cada vez melhor? O tema de hoje é crise, o 8º princípio do amor exigente. Eu vou conversar com o Alexandre Marques dos Reis. Nós estaremos falando sobre o tema crise. Crise lembra desconforto, lembra dor, nos remete ao passado, só que também nos dá possibilidade de o novo poder ser criado em nós. Fique conosco, voltamos no instante. O amor é exigente, o amor é exigente. Está aqui comigo o coordenador Alexandre Marques dos Reis. Olá, Alexandre, como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Que bom, né, a gente poder se sentir cada vez melhor. Alexandre, o grupo que você participa é em Paysandu, certo? Sim, correto. A função sua no grupo? Eu estou na função de segundo secretário e como coordenador de subgrupo também. Ah, você coordena um subgrupo. Correto. O grupo chama Uma Nova Vida. Uma Nova Vida. Isso. Esse grupo, ele é novinho em Paysandu? Ele é o caçula da regional. Ele foi fundado em setembro do ano passado, ele não fez um ano. Ah, sim. E o grupo, pelo jeito, está caminhando muito bem, né, Alexandre? Vocês abraçaram mesmo a causa do amor exigente? É, o grupo que foi um sonho um dia, hoje é realidade. Nós abraçamos a causa, trouxemos para nossas vidas, nós, não só eu como os coordenadores também, e estamos vendo a proposta e isso reflete dentro do grupo que está cada dia melhor. Que bom, Alexandre, a gente fica muito feliz com isso, porque esse é o objetivo, né, do amor exigente, estar em cada bairro, em cada cidade, para que a gente possa ajudar as pessoas. Eu fico muito feliz também por você ter aceito o convite, vir aqui, à sua disposição, sua disponibilidade. A gente sabe que você é bem ocupado. O tema de hoje é a crise, né, que é o 8º princípio do amor exigente. O que diz esse enunciado da crise, o 8º princípio? Uma crise bem administrada, ela promove mudanças e mudanças muitas vezes positivas. Então nós temos que viver esse princípio, é o princípio da oportunidade, onde você cria o novo, você liberta do que passou, depois da tomada de atitude, que é o 7º princípio, você muda, você pega a rédea da situação, na verdade. Ah, sim. Porque antes a pessoa problemática é que criava as crises, né? Sim, as pessoas acabam vivendo a crise do outro, né? Porque elas promoviam a crise e elas tinham as rédeas. Aí quando você toma atitude, que você dá um basta naquele comportamento inadequado que já estava vindo de algum tempo, você dá um basta, você gera crise. Ninguém está satisfeito com o que você tira. E aí você tem que administrar. Só que dessa mudança, dessa crise, você gera uma mudança positiva. Ah, sim, é uma oportunidade, né? E, na sua opinião, qual que é o conceito essencial do 8º princípio básico do amor exigente? Imagine você em cima de um cavalo, tá? Em alta velocidade com as mãos amarradas. O que você pode fazer é esperar que ele pare, a única coisa que te resta fazer. A crise, esse princípio, ele vem para te dar as rédeas, ele te desamarra as mãos e te dá as rédeas. Você passa a ter o controle da situação, você passa a administrar. Então isso que é o novo do princípio da crise. Certo, certo. A importância deste princípio na recuperação das famílias, como você vê isso? É importante criar essa crise? É fundamental, é o ponto de partida. Desde o primeiro princípio você vem se conhecendo, quando você chega no 7º princípio você toma uma atitude e aí você vê que não pode voltar mais atrás. Quando você toma essa atitude, você gera essa crise. Você tira a pessoa do comportamento inadequado na situação de comodismo. Só que a partir daí, ela precisa mudar. Se você tiver pulso firme, você perseverar, ser firme nas suas decisões, você acaba induzindo essa pessoa a uma mudança. Já não está mais da maneira que ela estava. Então, ela se vê na necessidade de mudar. Então, aí é onde ela começa a se recuperar, seja ela de problema de comportamento inadequado, adicção de álcool ou droga, enfim, ela se sente incomodada porque ela saiu daquele sossego. E se você for firme, ela se obriga a mudar. Então é um princípio para ela se recuperar.
tirando ela da zona de conforto, né? Sim, da zona Gera de conforto. crise, com certeza, né? Sim, Porque todo não gera uma crise. todo né? não gera uma crise. Certo, certo. E na questão isso quando tem um problema instalado, né? Na Sim. recuperação, por exemplo, se está, igual você falou, está envolvido com drogas ou álcool, uma atitude tem que ser tomada. Correto. É isso, né? Esse princípio veio para ajudar as famílias para que saia da zona de conforto, ou do comodismo, ou do esperar que as coisas vão mudar com o tempo, e não é bem assim, né, Correto. Alexandre? E na questão da prevenção, quando não se tem esse problema instalado, como esse princípio pode atuar na prevenção? Na verdade, assim, toda a crise, ela gerou por um princípio de um problema. E na prevenção é que evite que esse problema se agrave, que eles tomem grandes proporções. As pessoas, elas estão acomodadas, elas estão vivendo naquela mesmice, e aí você chega e puxa o tapete, fala, daqui para frente nós temos que mudar as coisas aqui. É um princípio que você tem que estudar, é um princípio que você tem que estudar táticas de como agir, e a partir do momento que você faz isso, você previne um outro problema, um problema mais grave. Então, na prevenção de um problema grave é muito importante. Esse princípio, ele vem como uma salvação. E como é difícil, né, Alexandre? As famílias, elas custam um pouco para mudar esse quadro, né? Elas estão muito, assim, acostumadas àquilo tudo, de reclamar, mas não se vê ação, né? Só que essa ação, ela tem que ser, igual você falou, planejada, medida, né? Sem raiva, sem rancor. É importante que a gente veja bem isso, né? Correto. Sem raiva, sem rancor. Não tomar essa crise no sentido de negativismo. Não, a crise Correto. é para o crescimento, para a mudança da situação para melhor, é isso? Correto. Não se tem, muitas vezes é confundida aquela história de que o amor exigente põe filho fora de casa. E não é isso que o amor exigente faz. Pelo contrário, a gente não aprova esse tipo de comportamento, não é mesmo, Alexandre? A Correto. questão de pôr filho fora de casa para gerar crise, não é isso, né? Você poderia explicar um pouquinho essa questão? Na verdade, a partir do momento que você tomou uma atitude, que é o princípio anterior que nós vivemos, você não pode voltar mais atrás, né? E se alguma coisa não está bem, se vocês têm a tua vivência pautada no que é ético, no que é moral, você tem o controle da situação. Então, quando você toma uma atitude, não tem mais como voltar atrás. Aí é você saber se comportar diante disso. Você tem que transformar essa mudança, tá? Você criar a oportunidade de uma mudança para melhor. Claro que o amor exigente não expulsa ninguém de casa. É que você toma atitudes que não está. Você passa a viver uma crise que foi gerada por ele, pelo portador do comportamento inadequado. Então, você coloca regras, tá? Você define o seu alvo e você vai em busca dele, colocando regra e colocando limite. Claro que ele vai se sentir incomodado por isso, mas se você souber administrar, uma crise bem administrada, ela vai te gerar bons frutos sempre. Certo. É mal interpretado porque o filho é que resolve sair fora de casa. Sim. Não é que ele é tirado fora de casa, é isso, né? Porque existem regras em qualquer família, na sociedade. Nós temos disciplina na nossa vida, né? Regras. E a gente sabe que quando tem uso de drogas, nada disso é respeitado. Correto. Né? Isso. Não segue regras, não tem horários, não tem... Então, ele se sente incomodado com isso tudo, não é? Isso é prático de entender. Ele sai de uma situação de conforto. E ali ele não está se sentindo bem. Por quê? Porque agora ele tem que obedecer às regras da casa. Né? E é onde ele se vê pressionado. E ele sai para... Na maioria das vezes ele sai e volta rapidamente. Porque aí ele percebe que ele precisa mudar. Para continuar na casa, para continuar no âmbito familiar. Certo, certo. E neste processo, assim, igual você falou, de planejamento, né? O amor exigente, ele traz um programa já, um plano já estipulado, né? Fale um pouquinho sobre esse plano que, nesse princípio, é focado. Sim, é uma estrutura para você conhecer o problema, tá? É o que nós chamamos de DEFI4X, que você define o teu alvo,
você fixa o teu alvo, você formula um plano de ação e você executa. É uma estrutura para você chegar à conclusão desse problema, para você corrigir esse problema. O que está acontecendo? Tá? Por onde eu tenho que começar? Qual é o grande problema que está afetando? Tá? Defina o seu alvo. Seja claro, seja ético, seja moral. Não haja nunca com a emoção e sempre com a razão, para que você tenha sucesso. Definindo o alvo, você fixa ele. Por onde começar? Tá? Quais são as prioridades? E depois nós vamos formular um plano de ação. Tá? No grupo familiar, ouvir pessoas, é importante você trabalhar qualidades e defeitos de cada um dentro de casa, isso é muito importante, até se for preciso fazer uma lista para que você saiba quais são os pontos que você tem que elogiar e os pontos que você tem que corrigir, isso é muito importante. É importante. Depois de formulado o plano, você vai executá-lo com muita clareza, perseverança, firmeza, não pode desistir, não é momento de fraquejar. Por isso que ele já é o 8º princípio. Chegamos até aqui nos alimentando, nos estruturando, nos conhecemos para chegar aqui forte. Nessa altura do campeonato você não pode fraquejar. E é tão bom, né, Alexandre? Funciona e dá certo, né? Sim. A gente tem visto assim tantos resultados bons com nossas pessoas, nossos participantes no grupo, não é mesmo? Muito. Que bom. Nessa questão, assim, como que os pais podem... Porque existe muito sentimento de pena, né? De dó. Os pais, eles não conseguem mudar a situação porque eles têm muita dó, muita pena. O que precisa ser feito? Olha, nós temos que separar, nós temos que deixar bem claro que você amar não é dar tudo que eles querem. Até porque nem sempre tudo que eles querem é melhor para eles. Tá? Então as pessoas confundem assim, eu vou tirar isso dele, mas eu amo ele. E na verdade não é assim. Você amar é você educar. Educar no que é correto, educar no que é certo. E às vezes eles querem coisas que não são ao nosso alcance e também a gente sabe que para eles não vai fazer bem. Quando a educação do filho ela for pautada no que é certo, no que é ético, no que é moral, você tem que agir da maneira que tem que agir. Se precisar tirar, você tem que tirar. Para quê? Esse sentimento de culpa, não devia ter feito isso daí você vai gerando nele uma situação cômoda e quando ele errar ele sabe que vai ter alguém para passar a mão na cabeça, ele vai saber que vai ter alguém para encostar. Na verdade você tem que dar a responsabilidade dele, dar o direito dele escolher, tá? Ter algumas decisões e também dar o dever, punir com punições, com castigos palpáveis, né? Você não vai dizer, olha, você deixou de fazer a tua tarefa, você vai ficar nunca mais vai assistir televisão. Isso não deve ser feito, nunca mais é muito longe. Então você tem que definir um tempo limite para que ele possa resgatar, corrigindo os erros dele, ele possa resgatar aquele direito de assistir televisão, de jogar futebol, enfim, esses são exemplos que eu estou dando. Então você tem que agir com a emoção sempre, com a razão sempre, deixar a emoção de lado. Coração de pai e mãe, às vezes é triste você falar não para um filho, mas é necessário. Para isso o grupo está ali, né, Alexandre? Correto. Para dar força, Correto. Coragem, né? Muito bom. A gente vai dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente volta. Sempre lembrando, pessoal, crise é uma oportunidade que a gente tem para mudar aquela situação que não vai bem, que nós não podemos ficar no mesmo, nada muda se eu não mudar. Esse é o lema maior do Amor Exigente. Nós voltaremos daqui a pouco, fiquem conosco. O amor é exigente, o amor é exigente. Estou aqui com Alexandre Reis, ele é de Paysandu, coordena o grupo Uma Nova Vida. Alexandre, o que levou você a participar do Amor Exigente? Qual o motivo? Eu tenho um trabalho com prevenção há uns 3 anos mais ou menos, e a gente acompanha jovens em situação de risco. E achando que deveria conhecer mais. Também tenho um filho de 8 anos, o Pedro Augusto, e as pessoas falavam dessa proposta, e eu achava assim, soava como algo milagroso, porque, nossa, como que alguém pode... E fui até desacreditando, foi uma coisa muito engraçada. O primeiro curso que eu fiz na Amor Exigente, quando eu conheci, eram 13 ou 14 semanas. No primeiro eu fiquei imaginando como que seria e depois nas outras 13, né? E no último eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer semana que vem, no sábado que vem, nesse horário?
e acabava, né, vivendo aquilo de uma forma tão intensa que... Mas assim, a descaracterização do dependente químico é uma coisa que me preocupa. Eu tenho 35 anos e na minha época, quando eu comecei a sair de casa, aos 13 ou 14 anos, cidade pequena, né, a gente tinha um pouco mais de liberdade, nós sabíamos definir bem quem que era usuário de droga e ele tinha uma característica de malandro e hoje isso caracterizou. Nós temos bons pais, bons filhos, bons alunos, bons profissionais. Eu tenho filho, eu tenho 18 sobrinhos, né? Nós somos uma família grande, eu sou o caçula de 10 irmãos, então, puxa vida, o que eu vou poder passar para eles como experiência? E foi onde eu decidi conhecer o Amor Exigente. E, como todo mundo, cheguei para mudar alguém. Ele falou, tem que mudar o comportamento de alguém. Aí eu vi que eu tinha que mudar, que para ver a proposta tinha que mudar. E foi onde que eu me apaixonei pela proposta. Estou aqui já há 1 ano e meio e já parece que estou há 10 anos no Amor Exigente, é contagiante. Então, a prevenção, né, Alexandre, é o melhor caminho. Você veio através da prevenção. Muitas pessoas pensam que o amor exigente é só para quem tem já um problema instalado. Não, nós podemos prevenir, que é o melhor caminho, né? Prevenção é o melhor caminho. 2 coisas assim que me deixam bastante satisfeito nas reuniões de subgrupo é quando as pessoas vão por prevenção, que você se anima, porque já não existe problema. E pessoas que teve filhos em comunidade terapêutica já saiu há 1, 2, 3 anos e ainda continua persistindo. São coisas que é muito satisfatório para o nosso trabalho voluntário. É verdade, verdade. Então, a gente voltando ao nosso assunto sobre o 8º princípio, né, que é a crise. Você poderia falar, assim, alguma experiência relacionada com este princípio crise? Sim, nós temos várias experiências. Eu vou citar uma aqui que aconteceu recentemente. Uma senhora que frequentava o grupo porque tinha um problema com o filho. Além da adicção dele de álcool e droga, ele era violento. E ele aproveitava da ausência do outro irmão que morava na casa e quando não estava agredia a mãe. E outras vezes o irmão, né, eles brigavam fisicamente, enfim. E a mãe já não sabia o que fazer. E quando ela foi para o Amor Exigente, estava desesperada. E ela foi se fortalecendo, conhecendo os princípios, e chegou um dia que ela tomou atitude, falou, olha, a partir de hoje eu não aceito mais isso. Se for preciso, eu vou na delegacia registrar uma ocorrência contra você por agressão física. E ele não acreditando, e ela prometeu que faria isso. No outro dia, ele procurou ajuda. Ele reconheceu que ele tinha uma adicção, ele reconheceu que, sob efeito de álcool e droga, ou álcool e droga, ele ficava violento, e ele precisava de tratamento. Então, ela provocou... Ela tomou atitude, ela gerou uma crise e ela teve pulso para administrar. E ela teve mudança porque ele procurou um tratamento depois disso. Olha que bom, né? Isso é muito bom, porque o que acontece normalmente é que as mães elas ficam muito debilitadas, muito sofridas. É aí que entra a ação do grupo, né? O apoio. Sim. Né? É o grupo de apoio. Até no subgrupo você depara com situações semelhantes. E muitas vezes estão sabendo lidar com esse problema. E você, nessa troca de experiência, as mães, os pais, as pessoas que frequentam de uma forma geral, elas acabam se fortalecendo com a partilha de alguém. Ela acaba empregando o que ela aprendeu, enfim. A importância do subgrupo é fundamental para a proposta do Amor Exigente. Isso é importante, né? É parar com aquela... Você falou, eu lembrei, a gente tem que parar quando a situação está desse jeito, ver as coisas realidade, né? Parar de ficar sendo vítima, né? Sendo manipulado, ter conhecimento, que o Amor Exigente é isso, nos dá formação e informação, né? A pessoa tem que ser transparente, né? Correto. Porque muitas vezes o drogadicto, ele manipula as famílias. Correto. E as famílias se deixam ser manipuladas, não é assim? Sim. Então, no Amor Exigente, para com essa manipulação, acaba sendo transparente, ético, né? Sim. Nada é feito às escondidas, não é, Alexandre? Não, nada. Na verdade, você dá um basta na situação, porque você se sente fortalecido. Porque é isso que os princípios têm que te ensinar, a te dar qualidade de vida. E sempre com amor, né? Por isso que o amor vem primeiro, em letras grandes, não é mesmo? E é fundamental para a proposta. Amor, antes de qualquer tomada de atitude, de geração. Correto. De crise,
sem raiva, sem ressentimentos, né? Correto. Eu amo você, mas não aceito o que você está fazendo de errado. Correto. É isso, né? Na sua opinião, por que se diz que esse oitavo princípio, ele é esperançador, Alexandre? É o princípio da mudança. É quando você cria uma nova oportunidade. Insatisfeito com o que vem acontecendo, você dá um basta naquilo e a partir daí você vê a perspectiva de mudança. Por isso que estuda, focalize bem o teu problema, estude-o, formule teu plano de ação e execute com perseverança. Aí você vai colher frutos disso tudo. É o princípio da renovação. Certo, certo. É tão importante para a gente, né, Alexandre, quando, por exemplo, um filho, depois de recuperado, né, vem até nós e diz: nossa, a minha mãe mudou tanto com o amor exigente, né? A gente se sente assim muito gratificado com isso, né? Já houve várias situações assim que a pessoa chegou, né? No começo achava que o amor exigente era o quê? Aborrecente. E depois, com Correto. o tempo, foi ver que o amor exigente ajudou a libertar ele daquela situação, daquela vida errada que estava, né? Muitas vezes não precisa a situação chegar no fundo do poço, né? Para que a pessoa venha até nós, né? Nos grupos, não é? Eu tenho visto muito isso. Como eu disse, são coisas que fortalecem a gente. Eu tenho visto no meu grupo pessoas que vêm que nem filho tem. Para conhecer a proposta mesmo, porque ela sabe que ela tem algo para dar. Eu tenho uma pessoa num grupo, no meu subgrupo, que ela perdeu o filho em 2000, vítima de um assassinato. Ele era envolvido com entorpecente, com tráfico de entorpecente, e ela perdeu o filho no assassinato e mesmo ela continua frequentando o amor de gente. Por quê? Porque traz a proposta para a vida. Então eu digo assim, como prevenção, não deixe as coisas chegarem no fundo do poço para você tentar resgatar. Evite que ela chegue. Olha que pessoa, né? Solidária, tá vendo? Mesmo com a perda do filho, é muito bonito isso, né? Ela pode estar ajudando muitas outras pessoas, né? A gente não sabe quais são os propósitos, né, de Deus na nossa vida. Bom, nesse trabalho com as famílias, Alexandre, a gente sabe que existem muitas dificuldades, né? Quais são as maiores dificuldades encontradas com essa experiência que você tem de 1 ano e meio participando junto às famílias, acompanhando os grupos, que a gente sabe que você não ficou só em Paysandu, você também rodou todos os grupos em Maringá, quase todos os grupos, participei do Paulo de Tarso até que se implantasse o nosso, né? E o que eu tenho visto como dificuldade das famílias é o imediatismo. As pessoas chegarem lá querendo a solução para todos os problemas. Ou seja, num dia, numa reunião, 2 ou 3, procurar solução para problemas que foram gerados durante anos e anos de um comportamento inadequado. De uma situação que ela não corrigiu, que ela não soube evitar, que a família não soube evitar, e hoje ela quer a resposta. Então a gente vê esse imediatismo, ele causa uma ansiedade muito grande, até desistência de algumas pessoas. Isto é ruim. O amor exigente, ele é homeopático, ele é de gotinha em gotinha. Você não vai chegar lá e ninguém vai te trazer essa proposta milagrosa que você vai chegar com resposta para todos os seus problemas. Certo, certo. Eu vejo o imediatismo como uma grande barreira. Tem que persistir, gente. É o mal dos tempos, né? Ô Alexandre, para a gente finalizar, você poderia dar algum recadinho para as famílias que nos assistem? Primeiro, um recado aos nossos companheiros de caminhada, aos coordenadores de grupo, que divulguem o amor de gente, divulgue essa proposta fantástica. Leve as famílias que tenham ou não problemas, que aumente a qualidade de vida. Leve aquelas pessoas que estão desesperadas, aí já não vê uma luz no fim do túnel. Divulgue essa proposta, é muito importante. A quem não conhece o amor de gente, procure perto da sua casa um grupo para que você frequente. Viva, não basta conhecer, é como os mandamentos da lei de Deus, não basta você saber de cor, conhecer, tem que viver. Se você não viver, quando for para o subgrupo, cumprem as metas, é a partir dela que as mudanças vão acontecer. Seja firme com você mesmo. E queria mandar um abraço a todas as pessoas que participam do grupo Uma Nova Vida de Paysandu, aos coordenadores que fizeram desse grupo, que antes foi um sonho, hoje uma realidade. Um abraço forte de todos vocês, estaremos sempre nessa caminhada juntos e cada vez melhor
trazendo aí pessoas para estar conhecendo essa proposta de qualidade de vida que nós estamos carentes disso na nossa sociedade. Obrigada, Alexandre. Espero contar sempre com a sua presença aqui no nosso programa. Tá? Um abraço, pessoal de Paysandu. E obrigada a você por estar aqui conosco. E agradecer também o nosso apoio cultural, né? E você que é empresário também pode nos apoiar nessa causa. Ligue para a nossa associação, a MAEX, telefone 3262-2596. Venha ser um incentivador desse programa Amor Exigente. Tá? Me despeço do Alexandre Reis e até a próxima oportunidade. E vocês contem conosco, nós contamos com vocês também. O amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor é exigente.